Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oi, amores! Quanto tempo! Olha como a minha voz tá mais calma. Minha voz tá bem mais calma, eu tô bem mais calma. O último podcast me falaram assim, Cris, você tava tão brava, mas tão brava que eu não te reconheci. Não é? Que às vezes a gente, eu até falei isso no podcast também, às vezes a gente precisa subir um pouquinho um tom para que as pessoas ouçam, né? E eu recebi tantas mensagens, tanto de gente assustada que nunca tinha me visto falando daquela forma, né? Quanto de gente falando, poxa, Cris, talvez eu seja essa pessoa, entrona na vida dos outros e eu acho que eu não estava nem percebendo. Eu acho que eu estava ajudando de alguma forma, entrando, sendo tão inconveniente na vida dos outros. Olha que rico isso, né? E quando eu ouvi teu podcast, eu falei, poxa, eu faço isso. Eu acho que um tempo atrás eu comentei com vocês que eu tenho uma amiga que eu dava aula no prédio dela e toda vez que eu ia embora, sempre era o mesmo tempo dela estar esperando o Uber dela para ir para o trabalho. E ela deixava para se maquiar no Uber, ou enfim, ou não se maquiar. E toda vez que encontrava com ela de manhã, que eu saía do trabalho, que eu dava aula lá no prédio dela, terminava as aulas, encontrava com ela na frente do prédio esperando o Uber, né? E eu sempre falava para ela assim, meu, que cara é essa? Passa um batom, passa uma maquiagem. Eu sempre falava isso para ela. E eu nunca me toquei o quanto inconveniente eu estava sendo fazendo aquilo, sabe? Falando aquilo. E se ela não quisesse, sabe? Eu acho ela uma das mulheres mais lindas do mundo, sem maquiagem, sem nada. Mas eu achava, na minha opinião, naquela época, que se ela passasse uma maquiagem, ela ia arrebentar. E, tipo, a minha opinião, né? Tipo, o que vale? Ela estava se achando linda sem maquiagem. E eu lembro que ela me olhava assim com a cara de... Nossa, tipo, e eu não me achava tão invasiva. Hoje, eu pensando, eu falo, gente, quão invasiva eu fui, né? E eu acho que a vida é isso. Às vezes a gente ouve alguém falando e a gente vai relembrando de algumas situações, né? E que bom que, de alguma forma, eu recebi muitas mensagens, inclusive essa semana mesmo. Recebi um áudio bem grande falando que, nossa, Cris, eu ouvi o teu último podcast e, enfim, eu queria que muitas pessoas ouvissem teu podcast, mas na verdade não. Eu queria que as pessoas certas ouvissem. Também foi uma mensagem linda. E eu também já falei para vocês que se bater em uma pessoa, assim, sabe? Se uma pessoa falar assim, poxa, isso foi bom para mim, de alguma forma, eu já tô feliz, sabe? Já tô muito, muito feliz. Eu sempre comento isso com a Pri. Pô, Pri, se alguma pessoa assim falar, eu acho que de alguma forma isso aí ressoou em mim, sabe? Eu já vou estar muito feliz. E o último podcast, muita gente me mandou mensagem. Até das minhas viagens, eu dando bronca e do nada, eu parava e falava, ai meu Deus, um passarinho. A Fabi veio falar pra mim, Cris, eu tive que voltar ao podcast pra falar, mano, não é possível que ela tá brava e do nada ela parou pra falar do passarinho. E essa sou eu. Essas são as minhas viagens. Mas toda essa introdução foi para agradecer. Fazia tempo que eu não gravava podcast. Muitas coisas aconteceram por aqui. Me formei, agora eu sou mestre em Kundalini Yoga. Estou muito feliz. Eu já contei para vocês que eu fui fazer um curso no início do ano e conheci a Kundalini assim de uma forma inesperada, porque para fazer o curso que eu tinha que fazer que é a geobiologia, né, que é a energia das coisas. Eu ainda vou gravar um podcast a respeito disso. E eu tinha que passar pela Kundalini, porque segundo o meu professor, para a gente ajudar os outros, a gente primeiro precisa ser curado, e a Kundalini era uma forma de cura, né? E eu não sabia o que era, e meu Deus do céu, foi um rebuliço para mim. E eu falei, não, eu quero estudar isso mais profundamente. Eis que em quase setembro eu sou mestre em Kundalini. Eu me aprofundo muito quando eu gosto do tema, mas depois eu venho contar um pouco mais para vocês a respeito disso. Tem muitas coisas para acontecer a partir daí também, então eu vou gravar um podcast para vocês depois, para explicar um pouco mais também a respeito da Kundalini Yoga. E falar um pouco mais desse
da minha vida na atualidade, sabe? Essa minha voz calma e tudo mais não é à toa. Vem de muita meditação, muita aula de yoga. É uma etapa nova na minha vida e eu amo tanto isso. Eu amo tanto coisas novas e sair da rotina, né? Eu sou taurina, com lua em virgem, então é tudo muito certo, tudo muito, muito na rotina, muito... E isso eu aprendi que não é o correto, pelo menos para mim, assim, para a vida, sabe? Que a gente às vezes precisa experienciar coisas diferentes para ver resultados diferentes, né? Não adianta você fazer a mesma coisa sempre para querer resultados diferentes ou então para experienciar coisas diferentes, sendo que eu faço a mesma coisa, né? Então, eu venho com rotina, mas uma rotina, todo dia eu tento mudar um pouco, sabe? E tá sendo tão lindo tudo que eu tô descobrindo, tudo que eu tô experienciando, né? E eu vou compartilhar mais pra frente isso com vocês, porque tudo que é muito bom a gente precisa ser compartilhado para as pessoas experienciarem também, terem sua própria opinião a respeito, né? E a vida presta tanto e a gente precisa experienciar mais ela e, enfim. E, inclusive, o podcast de hoje é a respeito disso, o porquê a vida presta, o porquê desse nome pro meu podcast, né? Eu já falei para vocês lá atrás, eu acho que no primeiro podcast, quando eu me apresentei, o porquê da vida presta, que eu estava viajando e eu falei para a Pri um monte de coisas que estavam acontecendo e a Pri falou, você precisa gravar um podcast. E eu falei, Pri, a vida presta, e aí acabou ficando a vida presta. Mas esses dias eu estava pensando, eu estava meditando exatamente nisso, porque o meu podcast tem esse nome, além disso que eu já tinha explicado para vocês. E eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas sabem, mas eu sou fisioterapeuta, né? O meu primeiro estágio, quando eu estava finalizando a fisioterapia, foi na neuroinfantil. E engraçado que logo em seguida eu fiquei grávida. Eu acho que durante o estágio eu soube que eu estava grávida, né? E foi muito forte para mim, porque eu estava na neuroinfantil, tanto na hidro quanto no solo, né? Atendendo as crianças. E uma vez uma mãe virou para mim e falou assim, o dia que esse menino sentar, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. E era uma criança que tinha um problema seríssimo. E tinha hidrocefalia, né? E ele não tinha movimentos, e enfim. E ela virou para mim e falou assim, olha, o dia que ele sentar, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Fiquei olhando para ela assim, né? E eu saí de férias, acabou em julho as aulas e acabou que eu engravidei. E aí eu tranquei a faculdade por um semestre por conta da gravidez. E aí eu só voltei depois e eu não sei qual foi eu não vi mais esse meu paciente, eu não sei o resultado, se ela conseguiu realizar o sonho dela de ver o filho dela sentando, sabe? Mas independente disso, depois eu fui para outros estágios, né? E aí eu fui para estágio de ginecologia, e no estágio de ginecologia eu vi um monte de mulheres amputadas por causa de câncer de mama. E aí, recentemente, não muito distante, eu trabalhei com muitas mulheres mastectomizadas por conta do câncer de mama, mulheres com filhos de 1 aninho, mulheres super bem-sucedida na carreira delas, e a conversa era sempre a mesma: eu só quero ser curada para eu poder continuar com o meu filho, eu quero ser curada para eu continuar com a minha vida, eu preciso viver, e eu observando isso do outro lado, né, como um profissional, né. E uma vez eu também tive um paciente idoso que ele tinha que é a esclerose lateral amiotrófica, e é uma doença degenerativa, né, neurodegenerativa, e a pessoa, o paciente, vai perdendo os movimentos musculares aos poucos, né, e esse meu paciente foi muito rápido, e eu lembro que eu ia atendê-lo e as janelas do apartamento dele eram todas fechadas, ele não gostava de abrir, né, e eu chegava e eu fazia questão de falar como estava lá fora, todas as vezes. Tá um sol lindo, tem uns passarinhos, eu falava todas as características de como estava o dia, sabe, para ele.
E quando estava chovendo, quando estava frio, e às vezes eu entrava e eu falava para o enfermeiro, pelo amor de Deus, abre todas essas janelas. Tinha um cheiro forte das pomadas por causa das escaras dele. E eu falava, não, vamos abrir essas janelas para o ar circular. E aí ele ficava olhando assim na câmera, ele já estava num finalzinho assim. E ele, quando ele ainda conversava comigo, ele falava, me promete que você vai viajar muito? Me promete que você vai realizar os seus sonhos? E outras coisas, outras particularidades que, como eu prometi para ele, vai ficar só entre nós dois, assim. E tantas outras coisas, tantos outros pacientes que eu atendi com tantas limitações, pacientes com oxigênio, que queria pelo menos ficar 5 minutos sem o oxigênio, sabe? E falava, Cris, o dia que eu parar com essa secreção eu não preciso ser 5 minutos, 1 minuto sem esse aparelho, eu vou ser muito feliz. E eu ficava olhando e eu fazia, né, o possível para que isso acontecesse, mas tanto que com o respiratório eu acho que foi o único paciente que eu atendi, porque é bem complicado, né? E no final eu trabalhei no hospital, numa UTI, até adquirir crise de pânico trabalhando na UTI, e por isso que eu parei de trabalhar em hospital. Isso faz muitos anos já, foi meu primeiro trabalho. Uma vez eu fui atender uma paciente que estava em coma e eu fui aspirá-la, e quando eu peguei a mão dela assim, só para mexer, eu gostava de fazer toda a parte motora antes da respiratória, e eu mexia dedinho por dedinho, sabe, para fazer a mobilização dela. E aí era a primeira vez que eu ia atendê-la, era uma segunda-feira, eu peguei na mão dela, as unhas dela estavam feitas perfeitamente, assim, de vermelho. E aí eu fui lá ler todo o histórico dela. Ela tinha caído de uma laje no final de semana, fazendo churrasco. E aí eu comecei a chorar igual uma louca, porque eu falei, gente, ela não fazia a menor ideia na sexta-feira, quando ela foi fazer as unhas, de que na segunda ela estaria em coma, né? E olha isso, a unha dela tá perfeita. Eu tenho essas viagens, né? Eu sou essa pessoa. E eu comecei a chorar dentro da UTI por causa da minha paciente, porque eu falei, olha a vida como é muito rápida, como é tudo muito incerto, né? E outros pacientes na UTI também, que eu ficava observando, assim. E até dentro da minha própria família, quantas coisas aconteceram, né? Com a minha sogra, meu sogro, a minha própria mãe, que morreu tão nova, 39 anos. Por que eu tô dando todos esses exemplos para vocês? De coisas tristes, né? Eu quero falar que a vida presta e eu tô dando exemplos de coisas extremamente tristes. Porque eu fui para um lado de que eu tenho absolutamente tudo, de que nada me falta. De que o oxigênio de 5 minutos que o meu paciente queria, que era o sonho da vida dele, eu acordo e durmo com ar ambiente. Eu não preciso de oxigênio. Isso é a coisa mais rica que a gente pode ter. Ar ambiente, cheirar. Inclusive agora tá um cheiro maravilhoso de arroz aqui na minha casa. Acabei de fazer um arroz para o meu filho que está aqui de férias. Ar ambiente, sentir cheiro. Eu não preciso de um aparelho. Isso é muito lindo. Poder sentar, andar, ser saudável, todas essas coisas que eu dei exemplo para vocês, nós somos, né, de uma forma geral. Eu não estou querendo aqui falar para vocês, eu tenho que ter muito cuidado com isso, de ter aquela positividade tóxica, sabe? Que as pessoas tanto estão falando aí, e na verdade, às vezes, elas estão até esquecendo, estão focando tanto nisso que estão esquecendo de realmente serem felizes. A gente passa tanto tempo nadando em problemas e a gente esquece que a gente tem tudo, absolutamente tudo. E quando eu venho desse lugar, quando eu venho dessas experiências que eu estou contando para vocês, e foram tantas mulheres, tantos homens, tantas crianças que eu atendi, tantas pessoas querendo o mínimo do mínimo do mínimo. E no entanto, eu vou para um lugar das pessoas às vezes reclamando eu não estou querendo aqui também, amores, colocar tamanho no problema das pessoas. Não, esse é pequeno, esse é grande. Mas eu olho assim,
né? Hoje em dia, além de fisioterapeuta, eu também sou mentora de algumas pessoas, né? Eu tenho uma mentoria, eu ouço as pessoas e eu olho assim, e eu tento de uma forma muito respeitosa mostrar para as pessoas o tamanho dos problemas delas, né? Eu não dou esses exemplos para elas nem nada, mas para fazer enxergar mesmo, porque às vezes, e ultimamente, a gente está enxergando as coisas muito com lupa, com uma lupa gigante, e a gente esquece de ver o lado lindo e bom da vida. Recentemente também eu me encontrei num lugar com muitas pessoas, e eram encontros, e no primeiro encontro muitas pessoas falando só sobre problemas, e eu acho que elas começaram a se enxergar, se identificar, e começou todo mundo a falar de problema. Aí eu estranhei assim, falei, não é possível, ou eu tô com essa positividade tóxica mesmo, ou não sei o que está acontecendo aqui. Aí o segundo encontro, todo mundo falando de problema, eu falei, não é possível. E eu ainda tenho um outro agravante para mim, porque eu comecei a estudar física quântica. E não é estudar, é me aprofundar muito em física quântica, né? E saber que realmente o que a gente vibra é o que a gente atrai. É comprovado cientificamente, tem comprovação científica, sabe? O que a gente vibra, a gente atrai. Então, se você está vibrando e falando sempre de problema, de desconfortos, é exatamente isso que você vai atrair. Enquanto você não mudar essa chavinha, se você tiver um desafio, né? Eu chamo problema de desafio. Se você tem um desafio e você não mudar uma chavinha de tipo, como que eu posso tentar resolver isso? De que forma? Né? E realmente tentar resolver, e você não parar de falar para 30 mil pessoas desse problema, vão aparecer mais 30 problemas parecidos com esse. É física quântica purinha. E aí eu fui estudar epigenética. Eu falei, pelo amor de Deus, reclamar é uma das piores coisas do mundo, assim, pra gente, não é pros outros, é pra gente, sabe? E aí eu fui estudar mecânica quântica, eu falei, acabou aqui. Então eu fui ter esses encontros com essas pessoas numa época, uma que eu já tenho um podcast chamado A Vida Presta. Eu já tenho uma visão de vida, e não é ninguém que fica na minha cabeça, eu não sigo nada, é o que eu sinto e é o que eu vivo. Eu já tenho uma visão de vida totalmente diferente. Daí eu vou estudar física quântica, eu já vou estudar tudo isso que eu falei para vocês, o meu relacionamento com Deus, a coisa mais íntima e bonita do mundo. O meu relacionamento com a espiritualidade, inexplicável, eu não tenho palavras para colocar. E aí eu entro num ambiente onde um grupo inteiro está falando só sobre problemas. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. E aí, qual que é o normal? Você vai também para esse lugar. Esse é o normal, né? E como a vida não é só linear, a vida não é linear. Eu não estou falando isso aqui para vocês, né? A vida é espiral. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Essa é a vida. Mas você não se entregar para esse lugar de desafio e ficar morando nele e não se encontrar num caminho de vítima, não achar esse lugar aconchegante e esquecer do quão boa a vida é, você vai encontrar com outros e você vai se tornar mais um, meu amor. É isso que você vai ser. Você vai se tornar mais um. Então teve um dia que eu comecei a falar, e aí a primeira vez eu falei, tá difícil, nananã, e aí eu não me reconheci. Eu falei, puta, você tá estudando isso tudo, você experiencia coisas maravilhosas dentro do teu quarto, fazendo meditações, e aí você tá falando, você tá entrando num lugar que não é teu. Você está querendo pertencer, né? Eu acho que, Cris, não é por aí. Olha as conversas que eu tenho comigo. Eu tenho 2 terapeutas maravilhosas, mas olha, eu não preciso de hate, é hate que fala, né? Eu não preciso de ninguém para me dar bronca. Eu mesma eu me corrijo de uma forma, e não é de forma punitiva não, viu? Mas de uma forma carinhosa mesmo. Eu costumo dizer que eu sou minha melhor amiga, assim. Eu falo, Cris, aí não, meu amor. E tudo bem, eu mudei, ainda bem que eu tenho ferramentas para sair desse lugar, graças a Deus eu tenho ferramentas, e eu fiquei observando aquele lugar, né? Principalmente como tem uma pessoa no centro puxando, né?
E no final, assim, eu fiquei me questionando por que eu vim parar aqui, né? Se tudo que a gente vibra, você atrai, eu falei isso para vocês, inclusive, neste podcast, por que eu tô nesse lugar? Por que eu atraí isso para mim, né? E no final eu acabei descobrindo porque eu tive um sonho lindo no final desses encontros. Que eu tava nadando com um amigo meu num lago, assim, que eram 2 muros, é como se tivesse no meio de 2 muros, sabe? E era uma água preta, lamacenta, um cheiro ruim. E o meu amigo super feliz nadando nesse lugar. E eu olhava pra ele, eu não queria falar pra ele que não tava confortável pra mim. Ele perguntava, você tá gostando? E eu balançava a cabeça assim, de tipo... né? Tipo, e lamacento, e um cheiro ruim, e o meu amigo dava uns mergulhos, assim, sabe? Em um determinado momento, a gente nadava para um lugar e tinha uma brecha nesses muros, e era um mar. Era um mar, gente. E entravam umas ondas, assim, ferozes, e eu falava para ele, nossa, olha, dá para ver, agora parou a onda, olha que mar imenso, olha a cor linda desse mar, vem, vamos nadar lá. Ele falava, não, Cris, eu tenho medo, vai que a gente se afoga lá. Eu falei, não, a gente vai por baixo e depois começa a boiar. Dá pé, vem. E ele falava, não, Cris, eu não quero. Eu falei, vamos por cima, quando a onda vier, a gente passa por cima. Eu dando opções para ele, né? E ele, não, Cris. E é exatamente isso que a vida é, né? Às vezes a gente acostuma a ficar nesse lugar de lama, nesse lugar de reclamação, que muitas vezes a gente já está habituado. É coisa ruim, eu não sou bom, te coloco em caixas, só coisa ruim. Aí você começa a reclamar, é um padrão, né? E aí você encontra amigos e pessoas que também estão nesse espaço. Então você vai nadar com eles nesse lugar lamacento, mas a vida te dá oportunidades. Deus é lindo demais, ou o que você acredita. Ele te dá as possibilidades, ele abre um mar, ele abre uma brecha onde não tem nenhuma possibilidade, mas ele vai lá e ele abre. E aí você só tem uma coisa a fazer, tomar uma decisão, sair dessa lama e nadar por baixo, por cima, ir para a imensidão das possibilidades que o mar tem. Ou ficar nesse lugar já conhecido, que é esse lamaçal, esse cheiro ruim, mas já é conhecido por você, então você já se adaptou, você já consegue nadar para cima, para baixo, de barriga para cima, né? E aí, às vezes, você não tem essa coragem de nadar por baixo e ir para o mar, ou ir por cima, pular uma onda. Mas é mar. Mar não é só tranquilidade, né? Às vezes o mar fica todo revolto, né? Às vezes a vida não é só essa tranquilidade, essa coisa linda de só infinitas possibilidades, mas é mar, é água limpa. São infinitas possibilidades. São infinitas formas de nadar. Pode dar pé, pode chegar numa ilha linda. São possibilidades. E aí a gente teima em ficar nesse lugar lamacento. E foi isso que eu falei no final dos encontros para essas pessoas, porque Deus é tão lindo que me fez sonhar com isso, e eu falei para essas pessoas, e depois eu entendi por que eu cheguei nesse lugar. Essa era a mensagem que eu precisava falar para as pessoas. Eu me questionei por que eu fui conduzida para esse lugar. Tipo, se eu estou vibrando outra coisa, por que eu estou no lugar onde, sei lá, a maioria está reclamando e eu estou desconfortável nesse lugar? E no final, eu descobri por quê. No final, no último encontro, foi essa mensagem que eu falei para eles. E foi isso. É um canal. Eu sou um canal, né? Esse canal aqui, às vezes, tá num turbilhão também, né? Mas eu quero ser um canal para trazer essas mensagens através dos sonhos que eu recebo, ou até conversando com alguém. Mas depois que eu falei isso, várias pessoas vieram conversar comigo. Cris, eu precisava ouvir isso. Cris, você não faz ideia do quanto isso me transformou. Isso mexeu dentro de mim. E aí eu entendi por que eu estava nesse lugar, né? No final eu entendi por quê. E é por isso que eu vim explicar para vocês por que o meu podcast tem esse nome, Da Vida Presta. Porque eu venho com essa carga inteira de experiências de vida,
com várias pessoas incríveis que já não estão mais nesse plano. Eu tenho muitos pacientes que já foram, pacientes bem especiais que me ensinaram muito, muito mesmo. E por diversas condições e experiências já desde novinha com a minha mãe, que morreu com 39 anos, né? Eu morria de medo de eu não chegar nos 39. E tantas experiências, e eu tô aqui para honrar essas pessoas, de certa forma, porque eu também sou elas, né? Eu sou você, né? Eu acho que nós somos extensão um dos outros. Ninguém tá desgrudado de ninguém. Tá todo mundo junto. A gente que tem essa consciência de que tá todo mundo ali. Então, quando eu viajo, eu honro o meu paciente que me fez prometer, você vai viajar. E eu honro o meu paciente, eu honro minha paciente que queria tanto coisas que são mais particulares. E eu vou e honro e eu faço orações. Porque a vida presta, porque eu tenho essas possibilidades. E a gente perde tanto tempo da vida com coisas minúsculas, colocando lupa, perdendo tempo procurando lupa para colocar nessas situações, esquecendo do mais lindo, né? Que a gente acorda, a gente enxerga, a gente cheira, a gente fala. Esses dias eu peguei um Uber. Quando eu entrei dentro do Uber, ele ficou falando que ele não falava. Eu falei, nossa potência é a nossa voz, né? Eu acho que uma das nossas maiores potências é a nossa voz. Imagina não ter voz. Ah, Cris, mas dá para escrever. É voz, sabe? E eu falo, eu tenho voz. Então eu me apego a essas coisas, sabe? De caramba, como eu sou abençoada, né? E que a gente possa, amores, sair desses lagos lamacentos de que a gente está tão acostumado, né? Já é tão corriqueiro na vida da gente que a gente possa sair nadando nesses mares lindos, translúcidos, de infinitas possibilidades. Porque a vida presta muito, muito mesmo. Caminhos abertos para vocês. Beijo.